Pai do Senhor, pessoal, vamos dar continuidade agora às nossas aulas de introdução ao Antigo Testamento, falando um pouco acerca dos livros, dando início agora pelos livros do Pentateuco e o primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis, tá ok? Então, livros do Pentateuco, introdução ao Antigo Testamento, e nessa parte agora vamos falar um pouco especificamente acerca dos livros, explicar acerca da sua composição, o tamanho do livro, do que trata, a que tempo o livro se refere, né, o período que é abordado pelo texto do livro, e falar também acerca da autoridade desse livro dentro do cânon. Então a gente vai discutir um pouco acerca dos livros especificamente. Ter estudado aí acerca da composição do Antigo Testamento de uma forma mais geral, né? E as traduções, as teses, as correntes teológicas, né, que discutem acerca da formação do Antigo Testamento. Agora especificamente vamos falar acerca dos livros em si, dos próprios livros do Antigo Testamento. Então o versículo chave deste livro é: no princípio Deus criou os céus e a terra. É o primeiro versículo da Bíblia, Gênesis 1 e 1. Então abordando agora o livro de Gênesis. O título do livro que chega para nós, como já foi falado, a nossa Bíblia tem uma origem a partir da tradução feita para o grego da Septuaginta, depois o latim da Vulgata, e o grego da Septuaginta empregou a este livro o título de Gênesis, que na verdade é um substantivo presente na sua língua. O Gênesis na língua grega é o princípio, né, o início, a origem. Então é o título grego que aparece para nós. É a forma grega do título que aparece para nós, como Gênesis, como princípio. Mas o hebraico dá a ele o nome de Bereshit, que é no princípio também, fazendo referência exatamente às primeiras palavras aí que aparecem no texto. Então a gente vai ver que alguns livros eles são nomeados a partir dos primeiros trechos, as primeiras frases, as primeiras palavras que aparecem no próprio texto em si, ou alguma palavra, alguma frase importante que venha a ser relevante para aquele livro, né, venha a caracterizar aquele livro, ou às vezes os sábios davam a ele um título de acordo com o seu tema, né, com aquilo que que é principal, aquilo que o tema expressa. Então o título Gênesis ele tem origem na tradução para o grego, e o nome hebraico é Bereshit. Com relação à autoria, há, sem dúvida, sem sombra de dúvida, uma grande discussão. É uma grande discussão em torno da autoria. Então a teologia liberal, que analisa a Bíblia a partir de um pressuposto científico, um pressuposto acadêmico e rejeitando muitas questões de fé, ela muitas das vezes é levada a partir de uma análise textual somente, novamente reafirmando, como a gente falou na aula anterior, a partir de alguns pressupostos antissobrenaturais e alguns pressupostos equivocados, eles questionam intensamente a autoria mosaica. Eles dizem que Moisés não pode ter sido o autor de Gênesis. Primeiro, por estar abordando alguns fatos que são muito anteriores à sua vida, né, com os textos aí do início de Gênesis, do capítulo 1 ao 11, né, temos textos que se referem a épocas muito anteriores a Moisés. Com relação a isso, já trouxemos esclarecimento quando falamos acerca da tradição oral, a herança da tradição oral, alguns registros que eram possível haver já na época, a partir das escavações arqueológicas. Nós vimos que a humanidade produz conhecimento já há muito tempo, há pelo menos 3.000 anos antes de Cristo. A arqueologia encontra vestígios de escrita, de textos, de história, inclusive testemunhos históricos acerca daquilo que Moisés relata em Gênesis. Então muito do que Moisés escreveu a partir da herança da tradição oral e tradição escrita, sem contar com o caráter de revelação que está presente em Gênesis, por meio do qual Moisés veio a compor este livro inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Então muitos críticos
eles questionam a autoria mosaica, mas porque não levam em consideração essas características, não levam em consideração esse pressuposto da fé e do sobrenatural na inspiração do Espírito Santo de Deus sobre os autores bíblicos. E também eles encontram diferenças no corpo do texto. Então, o texto de Gênesis capítulo tal, esse bloco tem uma diferença textual em relação a outro bloco de texto. Então eles fragmentam o livro em alguns pedaços. Se eu não me engano, há pelo menos 4 tipos de tradições que eles atribuem aos textos de Gênesis: a tradição javista, eloísta, sacerdotal e deuteronômica. Então, ao livro de Gênesis não, ao Pentateuco no geral, né? E ao livro de Gênesis também eles atribuem essas divisões, dizendo que há textos dentro de Gênesis que foram escritos por autores diversos e que foram reunidos num livro só a partir do trabalho dos escribas. Agora, claro, toda essa crítica e esse ponto de vista é motivado pelo fato deles olharem para esse texto e já a priori lançarem sobre ele um pressuposto negativo, né? Um pressuposto cético, sem qualquer tipo de credibilidade em relação àquilo que o próprio autor afirma de si, que é inspirado e que está escrevendo sob a orientação divina, e principalmente aquilo que os testemunhos ao longo de toda a Bíblia falam acerca deste livro, de Moisés como seu autor, Moisés como quem Deus usou para construir esta obra. Então esses testemunhos não são menos válidos do que os testemunhos dos cientistas, dos acadêmicos que vieram depois ao longo da história e elaboram suas teses acerca dele. Pelo contrário, eu entendo que esses testemunhos são superiores, são testemunhos fidedignos e mais que gozem de mais autoridade do que os outros que vieram após. Então, a toda a Bíblia, muitos autores, Josué, nós vimos lá alguns textos da Bíblia Sagrada, alguns textos ao longo de toda a Bíblia Sagrada, inclusive o próprio Senhor Jesus, afirmando a autoria mosaica destes livros, do Pentateuco e também deste livro de Gênesis. Então, Moisés, o autor de Gênesis, 1445 a.C. pelo menos, a partir daquelas teses cronológicas, uma delas aponta a data de 1445 para a saída, para o êxodo da terra do Egito, né, a libertação da escravidão, e com a peregrinação que se deu ao longo de 40 anos pela península do Sinai, nós entendemos a teologia conservadora ortodoxa entende que este foi o período de produção destas obras. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Esse foi o período de confecção do Pentateuco. Então, teve início com Gênesis, logo após a saída do Egito, né, no ano de 1445 a.C. Outra questão, o tema principal do livro, em relação ao tema principal, os princípios, os nomes grego e hebraico, bem como o tema do livro, se confundem num só assunto, pois o autor começa falando o princípio dos céus e da terra, do homem, do pecado, do evangelho, que as boas novas de salvação estão presentes, na verdade, desde o princípio, estão presentes desde o primeiro livro da Bíblia. O evangelho muitas vezes é uma palavra que é relacionada mais aos 4 livros do Novo Testamento, mas evangelho, na verdade, ele não é só isso, ele também é uma forma de designar aqueles livros, mas não somente isso. Evangelho é boa nova, to evangelion, as boas novas, e as boas novas estão presentes não somente naqueles livros, mas ao longo de todo o contexto bíblico e inclusive no primeiro livro da Bíblia, nos primeiros capítulos, Gênesis 3,15, temos lá as boas novas, o evangelho sendo anunciado, que virá da semente da mulher que esmagará a cabeça da serpente, e essas são as boas novas para a humanidade. Sob esta direção, essa expectativa, viveram os justos do Antigo Testamento, e eles morreram debaixo dessa esperança, e essa esperança para eles foi o selo da sua salvação.
porque depois de Cristo ter vindo aqui na Terra realizar a obra que realizou, ele se apresentou para esses que esperavam a sua vinda e cumpriu a promessa daquele que viria e esmagaria a cabeça da serpente. Então, eis aí o início de tudo isso. Em Gênesis 3,15, o anúncio do Evangelho. Com relação ao período, divisão e conteúdo do livro. O livro está dividido em 3 partes. A primeira trata do princípio do mundo e da humanidade, a segunda da vida patriarcal e a terceira da história de José até o fim do livro. Então temos aí, com relação ao tempo, ao período, então primeiro, a criação até Abraão, as subdivisões que podemos encontrar aí no livro, da criação até Abraão. Então a criação de tudo, do universo, do homem, até o início da tratativa com os patriarcas. Então os patriarcas antediluvianos que houveram, depois Noé, né, que é salvo do dilúvio, a família dele que vai constituir novamente toda a população da terra, né, a partir de Sem, Cã e Jafé, todos os povos, e dentre os semitas, o chamamento do patriarca ancestral dos israelitas, cujos descendentes serão exatamente os hebreus, o povo da revelação. Então nós temos aí da criação até Abraão, de Abraão a José, é uma possível divisão aí para a tratativa do livro, Gênesis 12 ao 50. Primeiro Gênesis 1 a 11, depois Gênesis 12 ao 50. Aliás, uma informação bastante interessante acerca da extensão do livro. Gênesis tem 50 capítulos e 1533 versículos. O livro do Gênesis em toda a sua extensão. O tempo de escrita do livro está envolvido também em grandes discussões e diferentes linhas teológicas de abordagem. Entra a questão da cronologia. Então, a cronologia, a partir de um ponto de vista puramente teológico, muitas das vezes contabiliza simplesmente o tempo de vida dos patriarcas que são anunciados na Bíblia e faz assim, elabora uma hipótese a partir desse subsídio só, dessas informações. É quando você vai ter algumas cronologias que vão apontar datas de 4.004 anos, outras de 6.000, outras, como está presente aí, mais ou menos 9.000 anos antes de Cristo, quando não somente se contabiliza o tempo de vida dos patriarcas, mas leva-se em consideração alguns outros dados. Por exemplo, os dados fornecidos pela arqueologia, que a partir dos seus estudos localiza uma aldeia numa cidade chamada Jarmo, onde pode ser constatada a presença do homem desde o ano 6.800 a.C. Então, valendo-se de tais informações, alguns teólogos elaboram uma cronologia que se estende para mais tempo, recua mais tempo na história, né? Então temos aí uma hipótese de pelo menos 9.000 anos antes de Cristo, mas isso é somente uma tese, é uma hipótese, não há como se ter uma afirmação definitiva acerca de datas para esta circunstância, para essa situação, porque recua muito na história e tem a questão também da presença do homem no Éden antes da queda, né? Qual o período, qual o tempo de vida do homem antes de cair no pecado, ser condenado e a partir de então ser decretado sobre ele que o seu tempo de vida seria limitado. Então, só levantando essa questão, a gente já vê que não tem como haver uma definição exata, né? Mas, passando isso, nós vemos que o livro pode ter sido composto até pelo menos a data de 1805, o período que ele cobre, né? Até pelo menos a data de 1805, período de história coberto pelo livro, na época já do patriarca José. Então foi escrito por Moisés em 1445, mas está se referindo ao período histórico desde a criação até pelo menos 1805 a.C. Então, com relação ao período, a divisão do conteúdo também já falamos. Os primeiros capítulos de Gênesis tratam da cosmogonia,
São plenas de solene majestade, sem enfeites e sem fantasias inúteis. Impressionam justamente por isso. O texto sagrado nos faz saber que somente Deus existia naquele tempo, com a sua onipotência e a sua vontade de criar o mundo. Então vemos aí alguns temas abordados por Gênesis, né? Desde o tema da criação, que é chamado cosmogonia, aqui, e eu vou trazer aqui um subsídio da Bíblia Arqueológica, a Bíblia Arqueológica NVI. Vou trazer um subsídio aqui que vai nos mostrar a importância do relato de Gênesis acerca da cosmogonia e uma comparação entre aquilo que Gênesis relata e alguns relatos da antiguidade que vem se diferenciar com relação à forma de tratar esse tema, forma de tratar esta verdade. Textos e artefatos antigos, antigas narrativas da criação. Em contraste com as narrativas bíblicas da criação, as antigas histórias oriundas da Mesopotâmia, do Egito e da Síria e Palestina fazem mais que apenas tentar explicar como o mundo físico vê a existência. Os mitos da criação em geral falavam da elevação de um deus de algum lugar à supremacia sobre todos os outros deuses, de modo a validar o prestígio daquela deidade, daquele altar ou da cidade na qual o altar está localizado. Os mitos egípcios, por exemplo, tendiam a afirmar que uma colina primordial ou uma ilha da criação emergia de um oceano primevo e que um deus criara todas as coisas a partir daquele local. Os altares egípcios, portanto, reivindicavam seus locais naquela colina primordial. Afirmavam que o deus daquele altar era o grande deus criador. Em Mênfis, o deus era Ptah. Em Hermópolis, era Tote. Em Heliópolis, era Atum. Dizia-se que nesse local, uma pedra sagrada marcava o ponto em que Atum, da forma do pássaro Beno, pousou e iniciou o processo criativo. Os temas mais comuns nos mitos da criação incluem a geração espontânea dos deuses e a reprodução sexual entre eles e a deificação da natureza do sol e da lua. Os mitos da criação costumam destacar elementos geográficos, características únicas do altar associado com o mito. Um mito egípcio, por exemplo, pode dar a atenção especial à criação do Nilo. Às vezes, os mitos da criação relatam batalhas entre os deuses e monstros primitivos monstros do primitivo caos aquático, por meio das quais uma ou mais deidades alcançaram a supremacia. Em outros relatos, a criação ocorreu depois que um deus derrotou um monstro primitivo e dividiu seu corpo em duas partes, que se tornaram o céu e a terra, ou a terra e o mar, e assim por diante. O mito babilônico da criação, o Enuma Elish, mostra o deus Marduk derrotando Tiamat, a deusa mãe e monstro do mar. Nessa terrível batalha, Marduk mata Tiamat. Ele corta o corpo ao meio, como um peixe colocado para assar, e usa as duas partes para formar o dorso celestial. Essa vitória pretende estabelecer a supremacia de Marduk sobre os outros deuses. Os mitos gregos da criação são similares. Depois do caos inicial, emergem as deidades primordiais: Gaia, a deusa terra, e Urano, o deus céu. Vários deuses monstros, como Cronos, Trifon e os titãs, nascem deles. Mas Zeus, o filho de Cronos, os derrota e estabelece a presente ordem mundial. Então vemos aí a grande diferença entre aquilo que Gênesis nos relata acerca do que é a criação, a cosmogonia, né? A criação de todo o universo, e o que são os relatos produzidos pelas mitologias dos povos. Então cada povo, a partir da sua mitologia, tinha a intenção clara de elevar o seu próprio status a partir da afirmação de uma deidade que era particular àquele povo e que, ao iniciar o processo criativo, apresentava características peculiares também daquele povo, daquele altar, daquele
culto, né, aquele sacerdócio que estava promovendo esta hipótese criativa. Então, com isso vemos os mitos da criação estão muito relacionados ao seu próprio contexto e a uma afirmação do seu contexto como um contexto de supremacia. E aí quando você olha para o livro de Gênesis, você vê que Gênesis ele coloca a questão da criação à parte de si mesmo. Então a criação é algo que não está relacionado diretamente à intervenção de Israel no plano da criação. É simplesmente o fato de Israel, através de Moisés, herdar o conhecimento acerca do processo criativo e transmitir, ser simplesmente aquele que detém o conhecimento desse processo criativo através de revelação divina. Em momento algum diz que Moisés interagiu em algum aspecto da criação, que alguma característica dele estava presente ali. Quando Deus criou todas as coisas, Israel sequer existia. E assim é declarado pela revelação que foi entregue a Moisés. Então Deus criou todas as coisas, Deus é diferente das coisas que criou, Deus é o único do universo, ele não compartilha com ninguém, não disputa espaço com ninguém, mas através da sua autoridade cria todas as coisas, dá início à humanidade. Dada início à humanidade, vem a história do homem, a presença do homem, a queda do homem, o desenvolvimento, o colapso da sociedade antiga, dilúvio, salvação, né, para Noé, início de todos os povos através deste patriarca, através desse justo, né, que foi salvo do dilúvio, inclusive o dilúvio que é testemunhado por povos de todo o mundo, né, a partir das suas próprias mitologias. E a partir de um dos descendentes deste homem, deste justo, veio aparecer para a história, veio surgir aquele que viria a ser o ancestral de todos os israelitas que detêm em si, por revelação divina, a história da criação. Então eles não colocam eles mesmos no papel de coadjuvante, né, no papel principal dessa história da criação. Mas eles simplesmente declaram que Deus entregou a eles a revelação acerca disso, acerca dos fatos. Então com isso vemos a diferença gritante que há entre os relatos de criação, as mitologias de criação dos diversos povos e o relato da criação revelado por Deus através de Gênesis, né? Enquanto estão fazendo política para si mesmos, estão fazendo autopropaganda de si mesmos, o relato de Gênesis está fazendo a narrativa dos fatos tal qual foi revelada por Deus. Então a cosmogonia, a criação, a origem do universo, como é tratado aqui, e aí entra a questão das teorias, né, das teses, inclusive a do Big Bang, que se nós, por exemplo, adotarmos uma linha de pensamento da teologia liberal, vemos que há uma possibilidade de explicação que vem coadunar perfeitamente com aquilo que o Big Bang elabora em relação às teses, com relação à expansão da massa, o próprio nome Big Bang, a explosão inicial, a expansão da massa, né? Então, se colocarmos lado a lado a abordagem da teologia liberal sobre os textos da criação e a tese do Big Bang, há uma possibilidade de conciliação. Uma possibilidade de conciliação entre esses relatos. Mas não é o nosso interesse aqui. A criação, a queda, o desenvolvimento dos povos, surgimento dos patriarcas, começo de Israel, descida ao Egito. Então Israel é um dos personagens que atuam nessa história. Mas de forma alguma Israel se coloca como o personagem principal no sentido de ser a partir de quem Deus criou todas as coisas, que esteve presente na criação, que foi contemplado por Deus no ato de criação, no sentido de produzir uma terra que fosse para Israel. De forma alguma. Israel é o detentor deste conhecimento, dessa história, através do grande personagem chamado Moisés, a quem Deus confiou esse conhecimento. Mas Moisés, dada a seriedade com que é tratado esta revelação, não faz autopropaganda nem de si, nem do seu povo, nem de coisa alguma desse tipo, como é encontrado nos relatos de mitos da criação nos outros povos. Então isso para mim é uma característica fundamental, uma característica muito importante dos textos sagrados.
a veracidade deles na tratativa daquilo que é dito em relação à revelação num plano cosmogônico, no plano de criação geral, criação de todo o universo, colocando as coisas no seu devido lugar, a cosmogonia no seu devido tempo, com o seu objetivo específico, tratar acerca da criação de todas as coisas, e dentro do processo criativo e depois do desenvolvimento desse processo, em algum momento na história surge Israel. De um homem, num momento histórico, a partir de um contexto histórico relatado, que pode ser comprovado arqueologicamente, como nós já vimos e vamos continuar vendo também ao longo da análise de outros livros. Então isso para mim é o que é mais surpreendente, é o que é mais denotativo de veracidade dos textos bíblicos. Essa forma de lidar, essa seriedade com que lida com os temas diversos. Então, passando aqui de Gênesis, a gente vai analisar agora o segundo livro. E o segundo livro de Moisés tem aí por versículo-chave: Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então, versículo-chave encontra-se em Êxodo 3:10. Estamos falando acerca do livro do Êxodo. Então, novamente, a mesma situação prevalece aqui. Da mesma forma como a tradição grega, né, as palavras, a forma de título grega é a que herdamos. Então, o grego dá ao livro o nome de saída, Êxodo. É saída, tratando acerca do assunto principal do livro. Mas o hebraico chamaria de Ve-ele Shemó. Estes são os nomes, Ve-ele Shemó. Autoria mosaica, um período semelhante ao de Gênesis, com a saída do povo de Israel do Egito, em todo o processo de peregrinação, que o povo vai avançando até conquistar a terra de Canaã. Durante esse tempo, entendemos que Moisés trabalhou também na produção desses livros, reunindo as tradições, a tradição oral conhecida, a tradição escrita que ele pôde obter, né, o fornecimento de tradição escrita que ele encontrou, e principalmente a revelação divina, no sentido de selecionar dentre aquilo que foi lhe transmitido como tradição, aquilo que era real, que era verdadeiro, e excluir aquilo que era fantasioso, como também a revelação divina específica, né? Aquilo que Deus revelou a Moisés e transmitiu a nós, principalmente com relação às leis. Como o próprio teólogo vai falar em História dos Hebreus, Moisés herdou muito daquilo que havia de base, né, de estrutura de leis, porque já havia um código de leis muito importante na época. Então não é difícil admitirmos que Moisés herdou muito do conhecimento legislativo, mas não somente isso explica tudo. Moisés, através da inspiração divina, selecionou aquilo que de fato era bom, era útil, estava de acordo com a vontade de Deus, bem como também produziu muitas leis que foram inspiração divina e que se diferenciam das leis que eram presentes na época, contrastam com essas leis. Então, a primeira etapa da jornada, o período da produção do livro de Êxodo. A autoria mosaica, e o período que trata o livro de Êxodo é desde o nascimento de Moisés, em que 1526, a partir dessa tese cronológica da saída em 1545, nascimento de Moisés, desde 1526, até o começo da jornada pelo Sinai, 1545. O livro de Êxodo tratando tanto acerca do drama de Israel como escravo no Egito ainda, quanto a questão da saída, o milagre do Mar Vermelho, que é com certeza um dos pontos mais altos aí do livro de Êxodo, um outro ponto muito alto, muito dramático, muito importante no livro de Êxodo, a entrega da lei e a questão do bezerro, né, o bezerro de ouro. Então, pontos muito importantes presentes no livro de Êxodo. Então, o período desde o nascimento de Moisés, 1526, até o começo da jornada pelo Sinai, 1545. O tempo, ele aborda período histórico desde 1526
até 1445, como já falamos, né, ele fala desde o nascimento de Moisés, né, o pai, acerca da descendência dele, da ascendência dele dentro da tribo de Levi, né, o pai dele, a dificuldade com o nascimento dele, a perseguição, os irmãos dele, a situação em que ele foi milagrosamente salvo, né, daquela perseguição, e todo o histórico de vida de Moisés, que veio a formar esse grande libertador, né, esse grande personagem. E passando essa fase inicial, tratando acerca do próprio personagem principal do livro, depois aborda a questão do desenvolvimento e a peregrinação deles, o início da peregrinação pelo menos, até o Monte Sinai. Então, com relação à autoria, sempre há questionamentos, né, por causa as teses da teologia liberal, que tentam questionar a autoria mosaica, mas a ortodoxia, a teologia conservadora, sempre mantém a sua posição de atribuir a autoria mosaica. Inclusive, um dos questionamentos mais fortes que a erudição tinha em relação à autoria mosaica, do Êxodo especificamente, é tratando acerca dos códigos de lei. A afirmação é que não poderia haver uma construção sistemática e complexa de um código de leis presente no livro de Êxodo, através de Moisés, em época tão tardia. Então, por volta de 1700, 1800, né, com o iluminismo e com o renascimento e o surgimento da crítica, né, os céticos com liberdade de fazer análises, e aquilo que explicamos acerca da crítica contra a Igreja Católica, que depois volta-se contra a Bíblia em si, e nessa época ainda desprovido de achados arqueológicos comprobatórios que viessem a trazer testemunhos externos acerca da Bíblia. A Bíblia, o testemunho que ela dá de si mesma, é muito claro, a autoria mosaica, né, e a revelação divina, mas a ciência muitas vezes cobra um testemunho externo, um testemunho de evidências externas. Então, antes de haver algumas evidências externas que viessem a trazer comprovação para este livro, no âmbito científico, no âmbito acadêmico, o grande questionamento era acerca da presença desse código de leis em Êxodo. E eles alegam que não seria possível, em época tão tardia, haver uma produção de leis tal qual foi encontrada em Êxodo. Isso foi desmentido quando foram sendo revelados ao mundo os códigos de lei da antiguidade. Então, quando, por exemplo, se desenterrou os códigos de lei de Hammurabi, as estelas, as tábuas de barro, os papiros, os pergaminhos em que estavam gravados em cuneiforme o código de leis elaborado por Hammurabi. E Hammurabi viveu em época anterior, né, a Moisés, que viveu em época mais tardia, mais anterior a Moisés. Então, se um personagem que viveu anterior a Moisés de pelo menos 1445, na época da produção dessas leis, Hammurabi de pelo menos aí 1700, entre 1800 e 1700 a.C. Então, se alguém que viveu em 1700, 1800 a.C. pôde produzir um código com tal complexidade que foi o código de Hammurabi, por que ia se negar a capacidade de produção de um código de leis a Moisés? Isso somente no pressuposto científico, sem levar em consideração a revelação divina, somente trabalhando no campo empírico. Se aquele personagem mais recuado na história pôde produzir um código de leis com tal complexidade, não se pode negar a Moisés ter também tido a competência de produzir um código de leis como produziu, como está presente no livro de Êxodo. Né? Inclusive, muitos das leis que estão presentes em Êxodo encontram eco nesse código de Hammurabi, que é anterior a ele mesmo. Então, com isso, cai por terra esta objeção ao livro de Êxodo, a autoria mosaica do livro de Êxodo. O tempo, já tratamos, o tema principal é a libertação pelo sangue. Inclusive, vemos a instituição da Páscoa, a instituição do Pesach, do passar por cima, a morte do cordeiro, a expiação, com o sangue do cordeiro colhido, ou a marca nas vergas e no umbral da porta, nos umbrais na verga da porta, o
preço de sangue, né, para a libertação do povo, depois o estabelecimento dos sacrifícios de sangue no tabernáculo, que foi erigido no deserto. Então o tema da libertação pelo sangue é muito presente no livro de Êxodo, inclusive ele é chamado proto-evangelho, que vem a ser o evangelho anterior, o evangelho antes do evangelho. Então o livro de Êxodo é entendido por alguns como o evangelho do Antigo Testamento. É, na verdade, uma forma bem interessante de se observar esse livro. Então o conteúdo histórico dele trata desde a vida do povo no Egito até a conclusão do tabernáculo. É uma parte do livro de Êxodo, uma parte de cunho histórico somente. Desde a vida do povo no Egito, o sofrimento, o processo de libertação, né, o milagre a abertura do Mar Vermelho, até a segunda parte, a parte legislativa, que é onde vem o Decálogo, a entrega das 10 leis, né, de Deus a Moisés, e essas leis gravadas na tábua, que foram depositadas na arca juntamente com o pote com o maná, e a vara de Arão que floresceu, bem como leis civis, morais e religiosas. Então este é o livro de Êxodo. Tudo que foi dito até agora nos leva à conclusão de que a época em que escreveu o livro de Êxodo é anterior à monarquia, e não existem argumentos convincentes capazes de nos fazer duvidar de que não pertencesse mesmo à época mosaica, porque a grande crítica dizia que esse livro não poderia ter sido elaborado em época tão anterior na história, né, e que na verdade é uma produção da época da monarquia já, da época de Salomão, na época de Davi. Os escribas desta época elaboraram esse conjunto de leis e atribuíram ele a Moisés, mas que na verdade não foi produzido por Moisés. Esse tipo de crítica ela é produzida pelo ceticismo, né, pelo ateísmo, e em algum momento não houve uma resposta acadêmica a ela, mas hoje há. A arqueologia provou que se um personagem anterior a Moisés pôde produzir um código de leis tão complexo quanto o dele, não temos autoridade de negar a Moisés a autoria desse código de leis, as leis que estão presentes aí no livro de Êxodo. Do ponto de vista literário, a parte que mais se destaca é o Cântico de Moisés, Sbirá Hayam, o Cântico do Mar, escrito em versos conforme as normas de poesia daquele tempo, sendo um dos documentos mais antigos da literatura hebraica. A primeira parte do Êxodo narra acontecimentos maravilhosos como o nascimento e a adolescência de Moisés, a aparição de Deus a ele, os milagres e as pragas da travessia do Mar Vermelho e a promulgação das leis do Sinai. A segunda parte está narrada em estilo de código legislativo. O Êxodo é considerado por muita gente como um dos mais importantes livros do Pentateuco, por seu conteúdo histórico e por apresentar grande parte da Constituição